Bem-vindos ao canal Leis e Crimes. Nesse canal, a gente fala sobre crimes de repercussão e outras histórias interessantes. Meu nome é Adriana Gonçalves e estou aqui para contar as histórias para vocês. Antes de começar a história de hoje, que é uma história bem interessante, queria pedir para todo mundo se inscrever aqui, deixar seu like, curtir, deixar um comentário, qualquer coisa para o YouTube entender que o vídeo é relevante, porque dá bastante trabalho para fazer esses vídeos, gente. Não é só chegar e gravar, é trabalhoso. A gente tem que fazer uma pesquisa antes, depois a gente tem que editar o vídeo. Então, assim, né, se vocês puderem colaborar com a gente agradece, tá bom? Queria pedir desculpas por ter ficado um tempo aí sem gravar, é porque eu tava sem microfone e realmente sem tempo, eu tô trabalhando muito. Então tá realmente sem tempo para poder tá fazendo os vídeos, mas eu vou tentar me esforçar para ver se eu consigo fazer pelo menos um por semana, tá bom? O vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um vídeo que pode ter inspirado o filme O Quarto de Jack. Não sei se vocês assistiram, tem na Netflix, é um filme bem triste, de uma mulher que ficou presa num porão durante muitos anos e teve um filho e tal. Apesar da própria autora do filme ter dito que não tem relação nenhuma com a história real de Elizabeth Fritzl, mas a gente tem que admitir que existem muitas semelhanças entre o caso real e o caso fictício. Se bem que eu acho que o caso real é muito pior, muito mais cruel do que o caso que foi contado na Netflix, tá? Elizabeth Fritzl nasceu em 8 de 4 de 1966 na Áustria. Ela era filha de Rosemary Fritzl e de Joseph Fritzl. Não tem muita coisa sobre a infância dela, se ela tinha irmãos, alguma coisa assim, eu não consegui encontrar essas informações. As informações começam mesmo a partir do momento que ela foi sequestrada. Não tem informações da infância, se ela tinha irmãos ou alguma coisa desse tipo, eu não consegui encontrar, tá? O que se sabe é que quando ela tinha 17 anos, ela foi convidada pelo pai, que depois ficou se sabendo que o pai a já violentava desde os 11 anos de idade, tá? Mas enfim, esse pai convidou ela para ir até o porão. Nas casas na Europa, nos Estados Unidos, as casas têm porão, né? Sótão, porão, essas coisas. Não é muito comum no Brasil, mas lá é bem comum. E o pai chamou ela pro porão para poder arrumar uma porta. E chamou ela para ajudar. E ela foi. E quando ela foi, o pai a acorrentou e a drogou e deixou ela presa lá no porão. E fez ela escrever uma carta para a família, para ele e para a esposa, como se ela tivesse ido embora com um culto, alguma coisa assim, um grupo religioso, e que não era para procurar ela mais, que ela estava bem. E a mãe acreditou. É até difícil acreditar, mas, gente, a mãe não sabia de nada do que acontecia dentro da própria casa dela. É uma coisa até meio difícil de acreditar, mas me parece que é real. Ela realmente não sabia. E ela ficou presa nesse porão. No começo, ele a violentava ainda acorrentada em troca de comida. Depois, com o passar do tempo, ele foi dando um pouco mais de liberdade, entre aspas, né? Para ela dentro ali do cativeiro dela, dentro ali do porão. Mas assim, sempre presa e sempre mandando mensagens para a mãe de que estava com culto, de que estava tudo bem, e a mãe não sabia de nada, tá? Desses abusos, dessas violências do pai, surgiram aí 7 gestações da Elizabeth, sendo elas uma de gêmeos. E um dos gêmeos morreu ainda muito pequeno. Alguns falam em 3 dias, outros falam em 3 meses. Então, alguma coisa que seria realmente muito pequeno. Ele morreu. E o próprio Joseph incinerou a criança. Tipo, botou fogo, tá? No filho, que seria filho dele com a filha dele. Olha que absurdo. E das outras 6 crianças que sobraram, 3 ficaram com Elizabeth no cativeiro e 3 foram colocadas na porta da casa do Joseph para que a Rosemary as acolhesse como filhos adotivos, acompanhadas de uma carta da própria Elizabeth dizendo que ela tinha tido aqueles filhos, que ela não podia criar, para a mãe criar para ela, e eles acabaram adotando aquelas crianças. Então ela teve 6 filhos, 3 acabaram indo morar com o Joseph e a Rosemary, e 3 ficaram com ela no cativeiro, que eram os 3 mais velhos.
E ela ficou durante esse tempo, durante 24 anos. Gente, vocês têm noção do que são 24 anos sem ver a luz do sol? Tá? Ela não via a luz do sol. Só que ela teve, assim, algumas, entre aspas, regalias ali. Ela, com o tempo ele conseguiu uma televisão para ela, deixou ela ouvir um rádio, deixou ela solta. Tinha um lugar para ela tomar banho, tinha um lugar para ela dar banho nas crianças. Só que, assim, imagina, essas crianças elas viviam doentes, porque elas não tinham luz do sol. Então, assim, viviam doentes, tinham um sistema imunológico muito, muito ruim. E a mais velha, então, com 20, acho que se eu não me engano, 22 anos, adoeceu, ficou muito doente e chegou a entrar em coma. E ele teve que levar ela para o hospital, porque não tinha o que fazer. A Elizabeth, depois de 24 anos, quer dizer, ela já tinha quase 40 anos, né? Ela pediu pro pai, não leva, porque ela vai morrer, vamos levar. Ele conseguiu convencer ele a levar ela ao médico. Só que ele chegou no hospital, deixou ela lá e foi embora. E os médicos precisavam saber do histórico médico daquela pessoa. Só que ela não tinha um histórico médico, porque ela nunca tinha saído do cativeiro. Ela era uma pessoa que não existia, essa filha mais velha da Elizabeth com o próprio pai. Então, assim, ela não tinha nenhum histórico médico, ela não tinha nenhuma... Não tinha nada. Então, os médicos precisavam saber do histórico dela para poder saber o que ela tinha, para poder tratar dela, para poder cuidar dela, para poder, né, fazer aí alguma coisa que pudesse ajudá-la. E saiu na televisão pedindo ajuda para se alguém conhecesse aquela moça, que entrasse em contato, porque eles precisavam de informações da família para poder ajudar a moça que estava em estado de coma e num estado muito delicado de saúde, e que eles precisavam da família para poder saber o histórico médico dessa pessoa. E aí a Elizabeth convenceu o pai dela a deixar ela ir para o hospital e conversar com os médicos, explicar sobre a saúde da filha dela, porque ela falou que se não for lá ela vai morrer. E fez, assim, um drama. Eu não sei se ele se comoveu, se já fazia muito tempo que ela estava com ele e ele de alguma forma se sentiu culpado, não sei. Eu sei que ele permitiu que ela fosse ao hospital para que ela fosse lá conversar com os médicos sobre a situação de saúde da filha mais velha dela, no caso. E lá no médico mesmo, depois de um certo tempo, quando ela percebeu que ela estava segura, ela contou toda a verdade do que tinha acontecido com ela para os médicos e para os policiais. Aí ela contou que ela havia sido sequestrada pelo próprio pai, que fazia mais de 24 anos que ela estava no cativeiro, que ela havia tido 7 filhos do pai, que um já havia morrido, que tinha sido incinerado pelo pai, e que ela tinha tido os outros 6 filhos, 3 moravam com o pai como se fossem adotivos e 3 ainda viviam com ela. E assim termina a saga dela com relação ao cativeiro, tá? O Joseph foi preso, tá? Ele foi condenado... Deixa eu só confirmar aqui quantos anos que ele foi condenado, gente. A prisão perpétua, tá? Tipo, nada, pouca coisa, prisão perpétua. Que era o mínimo também, né, que se esperava, né? Ele foi condenado à prisão perpétua por cárcere privado, por assassinato. E os médicos fizeram de tudo para poder salvar a filha mais velha da Elizabeth. Fizeram todos os tratamentos mais modernos que eles tinham ali para poder salvar a vida dela. Ela conseguiu ser salva, ela conseguiu se curar. E eles... ela tinha a Elizabeth tinha 42 anos nesse ano, foi o ano de 2008, quando ela conseguiu sair do cativeiro. E aí eles inocentou a mãe de tudo. Ela disse que realmente a mãe não sabia de nada. O que parece um pouco estranho pra gente, você pensar que você mora na mesma casa que uma pessoa que sequestrou sua própria filha e a mantém de cativeiro no porão e você não sabe de nada. Mas enfim, ela disse que a mãe não sabia. A gente não sabe como que essas pessoas viviam, como que era a vida delas, né? Talvez não seja o mesmo tipo de pensamento que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil isso não funcionaria. Você saberia o que está acontecendo dentro da sua casa. Pelo menos é importante que você saiba o que está acontecendo dentro da sua casa, né? Ela passou a morar com a mãe e com os filhos,
tá? Eles passaram por atendimentos psiquiátricos, enfim, uma série de procedimentos aí para poder se recuperar de todos os traumas que eles acabaram tendo devido a essa situação, tá? A Elizabeth se recuperou. Hoje ela tem outro nome, os filhos também têm outros nomes, eles não têm nenhum tipo de identificação para que as pessoas não identifiquem eles como sendo aquelas pessoas, tá? O Joseph foi condenado à prisão perpétua, como eu disse, e em março de 2009 ele acabou confessando todos os crimes e... Enfim, a Elizabeth reiniciou a vida dela com a mãe e com os filhos, enquanto ele está preso e continua preso, e se Deus quiser vai permanecer preso, né? A última notícia que a gente tem é que ele estava preso em prisão perpétua, tá? É uma história muito triste, como tantas outras que tem, que a gente vê, e principalmente fora do país é muito comum isso, né? Nos Estados Unidos, nesse caso foi na Europa, na Alemanha. Então, assim, são casos que são muito tristes e que marcam um pouco o imaginário da gente quando você pensa, né? Como que a pessoa pode ficar tanto tempo numa situação de cativeiro e gerar 6, 7 filhos do próprio pai. Como que o próprio pai tem coragem de fazer isso, né? Então a gente vê que o ser humano pode ser muito cruel às vezes, né? Mas enfim... espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de se inscrever no canal e não esqueçam de deixar aí um comentário pra gente se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês gostaram do novo cenário, se vocês gostaram do som, se o som tá legal. Enfim, a gente precisa desse feedback pra gente poder estar sempre melhorando, tá bom? Se vocês gostaram, sei lá, de tudo aí. Se vocês não gostaram também, vocês falam que não gostaram e tá tudo certo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!